Olá pessoal, boa noite. Espero que todas, que todes e todos estejam bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a esse curso, que o professor Kleber já falou um pouco, o professor Gabriel também falou. Eu me chamo Caio. Minha primeira graduação foi em Bacharel em Humanidades pela Unilab, A Unilab, que é a segunda Universidade Federal Internacional do Brasil. Depois eu fiz uma segunda graduação em Antropologia, também pela Unilab, Em seguida, me tornei especialista nos estudos de gênero e sexualidade pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Eu sou aqui de Fortaleza, do estado do Ceará. Atualmente eu estou mestrando em Antropologia pela UFC e pela Unilab, por essas duas universidades. Bom, também atualmente eu estou como consultor da Race Equality, que é Raça, Equidade e Direitos Humanos, a ONU da América Latina, onde eu estou realizando um trabalho de mapear a situação no Brasil de homens trans, transmasculinos e transmasculinas em diversas instâncias, em várias etapas da vida, como saúde, educação, segurança pública, violência, Esse mapeamento já foi realizado, Agora estamos na etapa final, que é a análise descritiva desses dados e em seguida a publicação, Sou um homem trans e, bom, também atualmente eu estou coordenando a revista Estudos Transviadas, que eu acho que eu mandei a revista lá no grupo, acho que vocês receberam, a revista, tem para quem está no grupo, então a revista ela está disponível para baixar o PDF, já estamos na segunda edição, e a revista Estudos Transviados, ela é uma revista que é sobre transmasculinidades, É uma revista que vai trazer essa perspectiva das transmasculinidades, e que também possibilita uma aproximação e um diálogo pouco distante dessas questões burocráticas acadêmicas, Nós sabemos que dentro da academia, aliás, a academia ainda está muito distante de muitas pessoas, inclusive pessoas trans, Então, ou seja, essas pessoas ficam impossibilitadas de se expressarem não só de forma textual, mas de outras formas, como a arte, Então, a revista Estudos Transviados, ela hoje é composta por 6 homens trans e transmasculinos do Brasil, E ela evidencia essa questão de que sobre as corporalidades, que os nossos corpas e corpos transmasculinos não são legitimados e também não são reconhecidos. Então, não há um lugar social transmasculino historicamente constituído, digamos assim. Então, nós temos muito pouco sobre o que nos sustentar, o que nos sustentar durante esse processo de construção das nossas identidades, Então, a proposta dessa revista é incentivar um processo de mudança cada vez maior, nesse cenário de marginalização, de invisibilização, Pensar nas potencialidades de um espaço de acolhimento, de visibilidade, para as diversas e variadas produções relacionadas às corporalidades transmasculinas, até porque no Brasil são praticamente inexistentes estudos sobre as transmasculinidades, dentro da vertente de gênero e sexualidade. Então, enfim, pessoal, fica o convite para vocês conhecerem a revista Estudos Transviados, que tem um Instagram, tá? Vocês podem pesquisar aí no Insta, revista Estudos Transviados, conheçam um pouco mais esse projeto, conheçam as produções que já foram publicadas, a primeira edição, nós estamos na segunda edição,
fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais e entender um pouco mais sobre o universo das transmasculinidades, né? Bom, aí está um pouquinho o escopo, né, assim, do que eu pretendo trabalhar com vocês durante esse tempo, nesse encontro, né? As questões relacionadas a gênero, as questões relacionadas às identidades e as corporalidades dissidentes, né? Esses processos relacionados à desestabilização das normas. E aí nós vamos entrar um pouquinho na política das transmasculinidades, apresentar um pouco essa política das transmasculinidades e as corporalidades, né, as diversas corporalidades, né, relacionada a população LGBTQIA+, de uma forma mais específica, né? Ou seja, a gente precisa discutir as corporalidades, a gente precisa discutir esses saberes contracoloniais, ou seja, a gente precisa dialogar a desconstrução a partir da decolonialidade, também essas questões das soberanias, né, que elas estão muito forte, né, nas normativas, nos processos normativos, em territórios que se materializam, em territórios imateriais também, um ponto importante para a gente pensar, problematizar, né, também os processos de construções, os processos de desconstruções, né, que estão a todo momento se reinventando, né, através das tecnologias de gênero, que é um conceito que nós vamos trabalhar bastante, da Teresa Lauretis, né, que nós vamos trabalhar esse conceito das tecnologias de gênero. Alguém falou? Não, desculpa. Tudo bem. E sim, continuando. E também produzir, né, as tecnologias de gênero, elas produzem esse impacto, elas também produzem os impactos não só na sociedade, na cultura, mas elas produzem impactos que vão também respingar de uma certa forma na população tida e lida como subalternizada, né? No caso, a população LGBTQIA+, né? Então, esses impactos são evidenciados em caráter de violências, né? E aí essas violências estão muito dentro das corporalidades, por isso que nós vamos entender bastante essa questão relacionada a corpos dissidentes, né? E aí, ou seja, são corporalidades dissidentes, são corpos, são corpas e corpes, e quando eu falo corpas e corpes, aí nós estamos dentro da linguagem decolonial, né, da linguagem não binária, para além dessa questão binária, biológica, e da cultura biológica, de uma cultura biológica, né? Então, esses corpos, corpas e corpes, né, muitas vezes são vigiados, né, são punidos pela cis-heteronormatividade, né, a cis de cisgênero e uma heterossexualidade normativa dominante, né, são subalternizados, aliás, são subalternizados, exatamente, porque as pessoas tendem a entender a população LGBTQIA+, como pessoas subalternas, né? Elas não são subalternas, elas são subalternizadas, né? Então, se faz necessário, né, entendermos também, de uma certa forma, o processo da colonialidade que vai condicionar, né, as demais identidades, as demais sexualidades e as corporalidades a essa condição de subalternizadas, né? E vai gerar o que nós conhecemos como o não pertencimento, ou seja, não pertencem à sociedade, não fazem parte da sociedade, e com isso, né, evidencia os processos de exclusão, né, que nós vamos entender no percurso do curso, todo esses conceitos e também essas trajetórias, né? E aí a gente também é importante falar sobre essa lógica colonial, ocidental, né, hegemônica. A gente precisa entender esses processos hegemônicos também, né, que foi construído através de um modelo padrão, né, de países colonizadores, né, e também essa questão que vai produzir, que são os avanços, né, que o Boaventura fala, né, o Boaventura nos alerta a pensar as práticas discursivas, né, que não são ditas, que não são reconhecidas como científicas ou que não são conhecidas como
interculturais, né, ou seja, discutir esses saberes contracoloniais, né, decolonizadores, os avanços epistêmicos, produzindo crítica, produzindo reflexão. Eu acho que essa é a ideia do curso, e isso é que é o bacana, isso é que é o interessante, né? Então, ter como esse objetivo central essa desconstrução desses processos de tradicionais, né, que normatizam as corporalidades, as identidades, as epistemologias, os territórios, etc, etc, etc. Então, é importante saber que nesse cenário, né, em que essa hegemonia ela é territorializada como um instrumento de poder político, né, perfazendo uma única identidade cultural fixa, né, que é essa identidade que eu havia falado, a identidade cis, a identidade heterossexual, né, então se faz necessário problematizarmos essas formas de apropriações, né, materiais, imateriais, simbólicas, evidenciadas também pelo processo da globalização, né, que Boaventura também nos convida a pensar um pouco mais sobre uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, que não predomine uma produção única e que não predomine essa apropriação da corporalidade, apropriação de epistemes, né? Então é isso, vamos problematizar isso, gente. Vamos problematizar a construção histórica, vamos problematizar a construção cultural, esses processos colonizadores ainda existentes no nosso país, né? Então a ideia é essa, né? Dialogar, trazer ferramentas de construções e desconstruções relacionadas a esses processos de dominação, né? A dominação das corporalidades e das identidades, e também a ideia também é induzir a uma construção de uma prática discursiva, né? Ou seja, de uma prática discursiva que evidencie outras óticas, outros olhares, outras epistemes, corporalidades, principalmente as que foram negadas, as que são negadas, as que são bloqueadas, né? Em relação aos saberes colonializadores, desculpa aí, né? Então, não sei se o meu tempo é esse, se já esgotou, enfim, mas gratidão mais uma vez por estar com vocês. Gratidão. Forte abraço.